Com a crise econômica depois da Primeira Guerra e a partir de 1929, provocou um desespero. Insegura, muita gente acreditou que a salvação estaria numa ditadura de extrema-direita. A ameaça de uma revolução socialista apavorou a burguesia e a classe média, que começaram a ver no fascismo a última esperança do mundo. O primeiro país a ter uma ditadura fascista foi a Itália. Os ideais fascistas também influenciaram as ditaduras instaladas em outros países europeus, como a Espanha, com Franco, e Portugal, com Salazar. O resultado, todo mundo sabe: o absoluto desrespeito aos direitos humanos e a carnificina na Segunda Guerra Mundial. A Europa no final do século XIX e entrada do século XX viveu a expansão econômica. Triunfava a democracia liberal, ou seja, regimes com sufrágio universal, liberdade de imprensa, de organização partidária e respeito elementar aos direitos individuais. Aí veio a Primeira Guerra Mundial. Milhões de trabalhadores se mataram em nome do patriotismo. Resultado: devastação, morte e miséria. Os partidos comunistas tinham sido os únicos a denunciar as guerras imperialistas. Defendiam a construção gradual e pacífica do socialismo por meio de reformas graduais aprovadas democraticamente pelo parlamento. Surgiu então a possibilidade: a esquerda poderia alcançar o poder por via pacífica, bastaria vencer as eleições parlamentares. A burguesia ficou apavorada. Como impedir que a esquerda tomasse o poder por via democrática? Só havia um jeito: acabar com a democracia. Foi então que os grandes empresários e banqueiros passaram a prestar atenção nos partidos fascistas. O fascismo é principalmente anticomunista. Ele manifesta ódio a tudo que lembra a igualdade social, a fraternidade entre os povos. Os fascistas imaginavam um regime em que uma elite superior, biológica e intelectualmente, deveria dominar o mundo. O fascismo é contra a igualdade da espécie humana. Outro conceito fascista é a antidemocracia, ou seja, um regime antidemocrático. Dizem que a democracia é um regime fraco, porque permite que os enganadores do povo cheguem ao poder. No regime fascista não existem eleições livres, os jornais só podem falar bem do governo e toda a oposição é eliminada. Outra ideia do fascismo é o totalitarismo, ou seja, propõe que indivíduos fiquem completamente subordinados ao Estado. O que o governo quer, todos devem querer. Uma quarta ideia do fascismo é a ideia militarista. Ou seja, do mesmo jeito que um soldado deveria obedecer cegamente ao oficial, o trabalhador deveria obedecer ao seu chefe. O indivíduo deve obedecer ao Estado. O fascismo também é conservador. Ninguém deve se enganar. O objetivo do fascismo era manter o capitalismo vivo e o proletariado disciplinado. Uma outra ideia fascista é o nacionalismo, ou seja, ideias que propõem defender os interesses patrióticos. Porém, ele pode ser também considerado xenófobo, ou seja, o estrangeiro era visto como inferior ou hostil. O fascismo também é racista. Os povos não europeus eram encarados como vermes desprezíveis. Também estabelecia o culto ao líder. Ele era venerado e jamais contestado. Você não precisa pensar por conta própria. Por fim, o fascismo é irracionalista, ou seja, nada do que foi feito antes precisava ser muito justificado racionalmente e com argumentos lógicos e consistentes. Por meio da violência, os fascistas calavam os adversários e impunham sua vontade. Raciocínio e diálogo democrático eram vistos como fraqueza. Uma frase dita entre os fascistas era de que: quando ouço falar em cultura, sinto vontade de sacar meu revólver. Não é à toa que os fascistas odiavam tanto as filosofias racionalistas. No caso italiano, a palavra fascismo é de origem italiana. Depois da Primeira Guerra, a Itália não ganhou nada, perdeu 600 mil vidas e o governo ainda ficou devendo aos banqueiros. As greves se sucediam, organizadas pelo Partido Socialista. Os patrões, tentando intimidar os operários, promoveram despedidas em massa. Os trabalhadores ocuparam então as fábricas e começaram a dirigi-las por conta própria. Preocupada, a burguesia começou a financiar um movimento ainda minúsculo, o fascismo. O líder fascista italiano chamava-se Benedetto Mussolini. Ele começou a organizar esquadrões de terroristas. Atacavam as sedes dos sindicatos dos trabalhadores, espancavam operários grevistas
e tinham a seu favor a cobertura da polícia e o dinheiro doado pelos empresários. Em 1922, os fascistas organizaram a Marcha sobre Roma. Cerca de 50.000 pessoas exigiram que o governo parlamentar nomeasse Mussolini primeiro-ministro. Assim que foi empossado, Mussolini começou a restringir as liberdades democráticas, limitou o direito de greve e censurou a imprensa. Em 1926, todos os partidos foram proibidos, com exceção do fascista, é claro. A censura e a pena de morte foram introduzidos. A única força que ainda poderia combater a ditadura fascista seria a Igreja Católica, mas ela logo conciliou com o regime. Com o Tratado de Latrão, houve uma concordata, ou seja, a Igreja reconheceu o Estado fascista e o Estado fascista reconheceu a criação do Vaticano. Já na Alemanha, no caso alemão, o fascismo teve o nome de nazismo. A Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, mergulhou numa terrível crise. Em 1919, foi promulgada a nova Constituição. Ela estabelecia um regime de democracia liberal parlamentar e deu início à República de Weimar. Para pagar a dívida pública e recuperar a economia, o governo começou a fabricar dinheiro, sem parar. O resultado, lógico, foi uma louca inflação. Com a crise de 29, devastadora e cruel, foi então que o pequeno partido nazista começou a crescer. Pouco depois, recebeu a adesão de Adolf Hitler, que nasceu na Áustria. Tinha poucos estudos e quis tornar-se pintor em Viena, mas não conseguiu por falta de talento. Hitler tentou dar um golpe de Estado em 1923. Não deu certo e ele foi preso. Entretanto, os juízes o condenaram a uma pena branda. Lá, na prisão, Hitler escreveu o livro Mein Kampf, que é Minha Luta, um primor de ódio à humanidade. Hitler defendia o domínio do povo alemão sobre o resto do mundo. Em março de 1932, meses antes de tomar o poder, Hitler concorreu às eleições presidenciais. Teve 36% dos votos e ficou em segundo lugar. O primeiro ficou com 53%. Logo depois, os maiores mega empresários alemães assinaram uma lista que exigiam que Hitler fosse indicado primeiro-ministro. O que veio em seguida foi uma total loucura. O parlamento foi incendiado e, em nome da defesa da nação contra a ameaça terrorista comunista, foi decretada a suspensão das liberdades civis. Os sindicatos foram dissolvidos, a lei proibiu qualquer greve. Campos de concentração começaram a se encher de presos políticos. Livros atirados nas fogueiras porque contrariavam as ideias fanáticas de Hitler, perseguição aos judeus e homossexuais, aos ciganos, comunistas e social-democratas foram torturados até a morte pela polícia. Seres humanos utilizados como cobaias em experiências científicas. Estava então instalado o regime totalitário nazista alemão, o chamado Terceiro Reich. Depois disso, Hitler criou a SS, que era a força policial mais importante do país, que estava subordinada ao Estado. Ela comandava a polícia secreta nazista, a Gestapo, que provocava terror entre a população.